E aí, tudo bem? Bom dia. Hoje é dia 16 de agosto, né, de 2022. Estou falando com você sobre patrimônio. Patrimônio. O que é que nós estamos construindo? De que maneira nós estamos construindo patrimônio? Muito simples, muito simples. Patrimônio é tudo aquilo que você constrói para perdurar no momento em que você não mais está presente. É simples assim. Então existe o patrimônio financeiro, existe o patrimônio humano e o patrimônio da espiritualidade, tudo que você constrói hoje que vai perdurar quando você não mais existir. Quando você não mais estiver presente, vai da sua crença, sua fé, sua religião. Mas eu aqui, nesse canal, a minha proposta é te ajudar a entender como é que você pode perdurar o teu patrimônio. E eu vou trabalhar duas frentes básicas, que elas estão conectadas, interligadas, e elas são a base para você atingir a outra base patrimonial. Outro ponto patrimonial. Então vamos começar aqui falando de visão de longo prazo. Eu já venho falando nesse canal há algum tempo sobre visão de longo prazo. Visão de longo prazo é você ter claramente o direcionamento, o caminho, aonde você quer estar, como você quer estar e de que maneira você quer estar. Então, não basta ter, mas também tem que ser. Então, o que você quer ter e o que você quer ser nessa visão futuro. E quando a gente fala visão futuro, a gente tem que falar mesmo olhando lá na frente. É uma pergunta que eu faço num trabalho, quando eu vou fazer assessoria de investimento, pessoal. Eu faço uma reunião prévia com o cliente. Mesmo que o cliente não venha investir comigo, eu faço questão de fazer essa reunião prévia com ele. E aí se você quiser um dia fazer esse bate-papo comigo, só me chamar. É um formulário que eu tenho, que eu acompanho, um formulário da nossa empresa, onde eu trabalho, que é o IT, e a gente faz justamente o levantamento da expectativa de vida e expectativa financeira do indivíduo. E tem uma pergunta-chave, ou melhor, tem várias perguntas, mas uma pergunta-chave que eu venho percebendo, conforme eu faço para a pessoa, ela perde o eixo, ela fica perdida. Você não vai acreditar. É uma pergunta muito simples, muito simples, muito. É uma pergunta assim, ó. Até que idade você pensa em viver? E pasme, mais de 99% das pessoas que eu já fiz essa conversa, que eu já fiz esse alinhamento, 99%, mais de 99%, não sabem responder essa pergunta. E essa pergunta ela não é complexa, ela é simples de ser respondida. O que é difícil é fazer com que o indivíduo olhe para ele. Porque ele pensa tanto em ter, pensa em conquistar, pensa em ter uma vida plena. Vida plena, vamos deixar claro, tem clientes que querem ter a vida plena com bilhões na conta, tem clientes que querem ter uma vida plena vivendo bem com a família que tem, da melhor maneira possível, mas de uma forma com menos grana, com mais estabilidade, com mais serenidade. Tem de tudo. Porque o objetivo de cada um é o objetivo de cada um. Então, no frigir dos ovos, esse objetivo de ter, ele vai se encerrar quando você deixar de existir. Para você, mas ele vai passar para outro. Ou ele vai passar para um herdeiro, para uma herdeira, ou ele vai passar para um grupo de familiares, ou ele vai ser perdido ao longo do tempo, ele não sabe. Se você fizer o dever de casa, olhando lá na frente, aí sim você vai saber. Caso contrário, não. Caso contrário, não. Então as pessoas não estão entendendo que para construir patrimônio ela tem que entender até que idade ela vai.
Por que isso? Vamos imaginar que você queira viver até os 100 anos. A pergunta que você tem que fazer é o seguinte: o que eu estou fazendo hoje para chegar bem, viver bem até os 100 anos? Porque não adianta nada você querer viver até os 100 anos, mas bater nos 80 anos todo capenga. Você tem que consolidar isso. Você não, mas eu não desejo isso. Ninguém deseja. Ninguém deseja. Nós não temos o controle das coisas. O que nós temos é uma visão. E dentro dessa visão eu tenho uma estrada, eu tenho a visão. Dessa visão eu tenho um caminho. E nesse caminho eu tenho fronteiras. Dentro dessas fronteiras eu vou trabalhando. Então a pergunta, ela vem para dar direção. Não quer dizer que isso vai acontecer. Não é? Tem clientes que foram acometidos de saúde, tudo que ele havia planejado mudou tudo. Mas ele replanejou, ele recomeçou. Tiveram algumas dificuldades, tem algumas coisas que ele revê, mas faz parte. Por isso que é importante pensar no ter, mas é importante pensar no ser. Quando isso junta, o fardo não fica mais leve, mas você fica mais forte. O fardo não vai ficar. O fardo vai continuar pesando o fardo que é. A pergunta é: você tem força para suportar o fardo? E aí a gente olha para o patrimônio, eu olho para o meu patrimônio, eu construí um patrimônio, eu tenho condições disso, tenho sustentação nisso, não tenho sustentação nisso. Tem pessoas que estão vindo para mim, por exemplo, fazer assessoria, elas têm um patrimônio financeiro maravilhoso, mas um patrimônio emocional, intelectual, totalmente aquém, porque ela não está olhando o ser, ela não está olhando para dentro dela, ela não está revendo a vida dela, ela está tão presa no material que ela esquece que um dia ela vai morrer. Então esse é o ponto que a gente precisa ter em mente, ter muito claro sobre a construção de um patrimônio. Construir patrimônio, eu tenho que olhar para essas duas grandes esferas e fazer uma junção delas. Cara, como é que eu quero ter e como é que eu quero ser? O que eu estou levando para a minha vida? O que eu estou deixando para a minha existência? Uma cliente outro dia falou para mim, falou assim, se eu viver até os 80, tá ótimo. Viver até os 80 e viver bem, tá ótimo. Eu comecei a perguntar para ela, que bacana, tá ok. Você bebe? Não, não bebo. Fuma? Não. Tem algum problema de saúde grave? Algum problema de saúde que você sente que pode prejudicar, acelerar a sua ida para uma outra existência, sei lá? Ela falou, não. Eu falei, o que leva a crer que você vai viver até os 80? E ela parou, ficou me olhando, demorou para responder. Porque ela começou a perceber que tudo que ela já fazia, ela já estava num processo de perpetuidade. Ela falou, puxa vida, eu nunca parei para pensar nisso. Que eu estou fazendo parte da estatística de pessoas que podem ultrapassar os 100 anos saudável. Então, a pergunta é, o que você está construindo de patrimônio hoje? De que maneira que você está construindo de patrimônio hoje para chegar lá na frente com uma vida plena, saudável, com a mentalidade firme, porque muita gente acha que o mundo é cor-de-rosa. Não, eu quero viver um mundo pleno, um mundo limpo. Não. Pessoal, patrimônio, ele existe para fortalecer a sustentação do fardo. É simples assim. Todo mundo tem um. Todo mundo tem um. Os desafios da vida. Então, o quanto você está preparado para isso. Intelectualmente, financeiramente. E vai seguir em frente o seu caminho. Se você for acometido de uma doença, se você tem sustentação nessas duas frentes, fica mais tranquilo
passar o fardo. Não vai ficar mais leve, mas eu consigo sustentá-lo. É esse o ponto, é sustentação. Então, quero deixar o convite para você. Você tem pensado no seu patrimônio intelectual e financeiro? Está fazendo junção deles? Então, está na hora de começar. Se você não está fazendo isso, está na hora de começar. Beleza? Fica ligado aqui no canal, mais vídeos desses vão surgindo. Um abraço, até a próxima.